Gente, tudo bom? Mais uma vez aqui, Wellington Góes, no canal Senso Crítico. O vídeo de hoje eu venho falar sobre uma coisa que aconteceu recentemente, nos últimos dias. Hoje é 22, desde a semana passada e essa semana também aconteceram dois fatores, ou dois casos, duas ações que mostram o que vem acontecendo na nossa sociedade, a sociedade contemporânea, nesse segunda década do século XXI. O quanto se deteriorou a sociedade ocidental por conta de alguns movimentos, movimentos identitários, que ganharam força através de mídias, jornais, jornalismos, militantes e tal, que são mais militantes do que jornalistas, movimentos em universidades que se tornaram algo abjeto. O identitarismo esse identitarismo já vem se consolidando já há algum tempo. Eu mesmo já venho conversando sobre isso muito em grupos de WhatsApp e tal, e eu sou muito crítico a esse movimento, até mesmo pela ignorância dessas pessoas que estão nesse movimento identitário, que hoje, por conta desse estrangeirismo que nós temos no Brasil, nós sempre tivemos algum tipo de estrangeirismo, só que hoje o estrangeirismo no Brasil, especialmente de 2011 para cá, quando a presidente Dilma assumiu o poder, e aí mais um movimento muito grande de pessoas que foram estudar nos Estados Unidos, que inclusive o Luiz Felipe Pondé ele coloca num vídeo, que depois eu vou colocar em descrição, de um vídeo feito há dois anos atrás, em junho de 2022, falando desse movimento woke, né? Que ele tinha um outro significado no início e hoje está totalmente deturpado, né? Esse movimento, inclusive, ele é muito criticado no filme que suplantou o filme Barbie, que também era um movimento dessa cultura woke no cinema, que é a a ficção americana, né? Que é um filme muito bacana que critica, né, esse movimento, ou esse identitarismo, no caso do identitarismo racial, mas também o identitarismo de gênero, que está muito impermeado, especialmente nos últimos, sei lá, 5, 6 anos para cá, né? No embalo de alguns movimentos que aconteceram, o movimento Me Too, o movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam. Isso meio que se espalhou de uma forma assim a contaminar muita gente, mas contaminar no sentido ruim mesmo, né? Sem buscar entendimento claro, apenas ir numa moda, como se fosse e é justamente isso, uma moda, ou parece mais uma seita religiosa. Nesse vídeo que eu falei ainda há pouco do Pondé, Luiz Felipe Pondé, ele cita, por exemplo, há um trecho do há um trecho do na parte do vídeo, pelo cientista político e filósofo João Pereira Coutinho, que ele trata justamente esse wokeismo, esse woke, movimento woke, como se fosse uma seita religiosa, que você não pode discordar, você simplesmente tem que aceitar. Mas por que eu estou falando isso? É porque nós vimos ultimamente acontecer duas situações muito ruins no Brasil, né? Uma é a volta de espetáculos circenses, porque eu trato isso como um espetáculo circense, o que foi que uma pseudo-historiadora, para mim isso não é historiador, pode ter tido o título graduada como tal, mas não é uma profissional de educação. Tá? A Tertuliana, deixa eu pegar o nome correto dela aqui, que é uma mulher trans, né? Tertuliana Lustosa, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, não é de se espantar, né, e é mestranda na Universidade Federal da Bahia. E ela estava na Universidade Federal do Maranhão, né, fazendo uma palestra sobre uma situação em específico, que, que é uma pesquisa sobre sociológica, antropológica. Bem na verdade, que a sociologia hoje em dia ela foi totalmente desvirtuada. Sociologia e antropologia hoje em dia ela saiu do foco, né? Infelizmente, as ciências humanas no mundo e no Brasil não é diferente, ela tomou outro rumo, que é triste, é deprimente para a ciência, de modo geral, e se tornou mais um polo militante
de uma esquerda progressista burguesa, uma esquerda que inclusive Marx critica, né? Já criticava lá atrás e parece que a esquerda ignora. Quer dizer, só interessa algumas partes que o Marx colocou, que é para continuar com essa verborragia contra o capitalismo e tal, mas que não passa disso, uma verborragia, né? E assumiu uma situação que é totalmente abjeta. E por que eu digo abjeta? Porque, por exemplo, o que foi feito por essa pseudo-historiadora na Universidade Federal da Bahia é aquilo que já foi aconteceu algum tempo atrás, ali final do governo Dilma, né, financiado muito, inclusive na época, vale lembrar que o ministro Haddad também era ministro da Educação no governo Dilma, deixou propagar muito disso, essa importação, esse estrangeirismo, uma cultura que não é nossa, é uma cultura étnico-racial que não é nossa, é uma cultura de identidade de gênero também que não é nossa, não leva em consideração determinadas questões, né? E na qual também se foi abraçado por uma elite midiática, uma imprensa que totalmente assim fora do senso comum, fora da realidade, que ignoram fatores biológicos, que ignoram a ciência biológica, ignoram a história, ignora o estudo da língua, né, da língua portuguesa, para até mesmo por conta disso daí, por conta desse estrangeirismo de trazer conceitos ou trazer palavras que nós já temos no nosso cotidiano, no dia a dia, mesmo assim busca se importar para se tornar, eu sou relevante porque eu falo inglês, ou coisas do tipo, ou utilizo termos em inglês, é porque, isso acontece nos Estados Unidos. Existem determinadas coisas que nos Estados Unidos são interessantes da gente importar, mas o que é bom de se importar não se importa. Só se importa essas baboseiras aí que se tornam lacrações ou discussões nas mídias sociais, nas redes sociais. Seja no wokeismo, né, vamos usar essa expressão, seja na direita radical, né, o pessoal Red Pill também usa esse tipo de expressão para algo que existe no Brasil. A própria imprensa também não ajuda, quando ela começa a falar fake news, importando um termo que aí foi muito cunhado por Donald Trump, né, e aí se espalhou no Brasil como algo que todo mundo já se falava há muito tempo, que é notícia falsa. Era uma coisa simples, mas é justamente esse que é o ponto, porque isso se tornou algo abjeto. O que acontece lá, o pessoal tenta replicar aqui. Foi o caso dessa pseudo-historiadora, essa tertuliana, perdão, que veio fazer aquela, aquela performance, aquela pataquada, né? Mas se a gente for lembrar, tempos atrás, outras performances dessa semelhança aconteceram, né? Como no caso daquela performance, daquela peça teatral que foi bancada com recurso da Lei Rouanet, que é os tal dos macaquinhos, né? Aí eu me lembro que tempos atrás também tinha aquela oficina sobre Siririca e Chuca, assim, sabe, coisa que foi feita aqui na Universidade Federal do Amapá. Eu sou amapaense, eu moro em Santana, então isso foi feito aqui. Você está entendendo? Coisas assim, objetos que não tem. Isso está em uma universidade, sendo discutido em uma universidade. Não, isso não passa de libertinagem. E é isso que aconteceu nesses movimentos identitários de hoje. O movimento identitário de gênero, né, que é apoiado pelos movimentos LGBTs ou movimentos feministas, especialmente dessa quarta fase do movimento feminista, que ele se tornou um movimento feminista burguês, né? O próprio Marx já citava essa possibilidade lá no final do século XIX, né? Que isso poderia acontecer, e de fato aconteceu, que é totalmente diferente de luta por maior espaço das mulheres na sociedade, e que já tinha sido alcançado algum tempo atrás, mas aí inventaram, porque é preciso, né? Essas pessoas gostam de causar racha na sociedade, causar a briga entre eles contra aqueles, ou nós contra eles, e para justificar suas pautas quando elas se perdem no desenvolver da sociedade. Né? Próprio nesse vídeo que eu citei lá no canal lá da TV Cultura, né, no programa Linhas Cruzadas, Pondé e o filósofo português, eles citam muito disso, eles falam sobre isso daí, o João Pereira Coutinho, eles falam
se tornou essa seita, né, religiosa. E até é um paradoxo, já que eles reclamam tanto da religião cristã, em especial cristã. Outras religiões eles deixam passar. E não que eu seja tão devoto, coisa do tipo, eu sou cristão, mas eu não católico, mas tem certas coisas que eu não concordo, ou nasci cristão e católico, mas me criei, né? Mas não necessariamente eu sou praticante fervoroso, porque não acredito em certas coisas que são mais um romantismo na Bíblia. Mas eu não quero entrar sobre esse ponto, e apenas dizer que o quanto esse pessoal, assim, que se diz tolerante acaba não sendo tolerante. E aí vem esse outro ponto que eu falo, que é a identidade, identidade de gênero, perdão, identidade étnico-racial, o identitarismo étnico-racial, e que simplesmente conseguiram colocar coisas absurdas, né? A Djanira lá atrás citou que não existe racismo reverso, e de fato não existe racismo reverso. O que existe é racismo pronto, né? E aí o problema foi que foi se moldando, foi se inventando que racismo de grupos minoritários contra grupos majoritários é válido. E é abjeto isso. A nossa Constituição já falava sobre isso, né? A nossa lei, inclusive, que foi aprovada em 1989, que é a Lei 7.776, já era muito clara em relação a isso. E aí, no apagar das luzes do governo Bolsonaro, num congresso que ele é um congresso bolsonarista, eles aprovaram uma lei que é 14.532, né, e que foi sancionada pelo presidente Lula em 11 de janeiro de 2023. Né? O problema dessa lei é que ela está no artigo 20C, que ela dá liberdade para que aconteça discriminação racial. Apenas porque nós somos negros e tal, podemos falar contra brancos. E aí vem uma dicotomia, são pessoas que não entendem sequer a composição racial brasileira, da população brasileira, que ela é majoritariamente miscigenada. 46% da população ela é miscigenada, de brancos com pretos, e a maior parte desse daí é de brancos com índios, né? E pretos com índios e tal. Pretos mesmo na nossa população é apenas 9%. Só que aí a mídia, há muitos anos, especialmente do governo Dilma, para poder justificar a implementação de cotas raciais, acabou acatando isso daí, ou seja, fugindo do racional. E aí nós vimos acontecer agora recentemente, com a filha da cantora Isa, né, ataques raciais contra ela, mas por conta de uma imprensa também, uma imprensa militante, acaba aliviando ou mitigando isso daí. Né? Como foi feito, por exemplo, que o jornal O Globo coloca como manchete: após Isa anunciar o nascimento da filha, Nala é vítima de ataques. É vítima de ataques raciais, né? Não só o Globo, mas outros sites, o UOL, Terra, sempre citam apenas como vítima de ataques. Ataques raciais. Racismo é racismo. Então, com essa lei que foi aprovada agora, que foi de 11 de janeiro, essa lei 14.532, que tem esse artigo 20C, ele é notoriamente inconstitucional, tá? E, inclusive, nós precisamos fazer alguma coisa, o Ministério Público precisa atuar, ou algum movimento social precisa atuar e pedir a inconstitucionalidade desse artigo. Né? O próprio William Douglas, no site Consultor Jurídico, inclusive eu vou colocar também na descrição, ele cita, por exemplo, no artigo opinativo dele, fala: todo racismo é racismo. Lei 14.532, identitarismo racial e o racismo reverso. Racismo é racismo. Não existe, de fato, não existe racismo reverso. Mas toda prática que discrimina, toda prática de alguém que de uma determinada raça ou etnia venha discriminar alguém, venha causar algum tipo que busca causar sofrimento a outra pessoa de outra etnia, de outra raça, é racismo, independente de qual corpo seja. Você está entendendo? E é abjeto isso, é abjeto. Infelizmente, nos últimos 14 anos, a sociedade brasileira veio passando por uma transformação, que o resultado disso daí, essa geração Z que nós temos, que inclusive com pesquisas recentes, mostram que é a primeira vez na história que uma geração, a geração que chega, ela é inferior intelectualmente à geração anterior.
E é essa geração Z que está aí agora, está ocupando alguns espaços, especialmente na mídia, pessoas que não têm nenhum senso crítico, e essa tertuliana é um exemplo desse problema. É um exemplo do que vem acontecendo. O que vem acontecendo com a Isa, que há tempos atrás também reclamava, fez textos contra o racismo e tal, vem a filha, tem um site portal Geles, ela fala do fenômeno Isa, né? 19 de novembro de 2017, e fala do racismo que ela sofreu. Então é algo abjeto, né? Mas isso não quer dizer que... Aí ela acontece de ter uma filha, e ela posta a foto da palma da mão da menina, e aí, de repente, todo mundo, essas pessoas que se dizem intolerantes, acabam atacando a pobre da moça, a pobre da filha, que é algo repugnante, né? E aí nós vemos uma imprensa que ela é leniente com isso, tá? Vemos políticos ou pessoas de movimentos políticos que também são lenientes com esse tipo de coisa. Então nós temos dois casos abjetos que aconteceram há pouco tempo, né? Agora, recentemente, semana passada, no dia 15, essa questão do caso da filha da Isa, e agora, nessa semana ainda, na semana, hoje são 22, dia 21, ou foi dia 19, né, o caso dessa pseudo-historiadora que fez aquela performance na Universidade Federal de Brasília. As autoridades, eu acredito que nós demandamos, enquanto sociedade civil organizada, repudiar tudo isso, repudiar o que foi feito com a filha da Isa, né, e a ter alguma ação jurídica contra essas pessoas que perpetraram ataques raciais, né, contra a filha dela, e também alguma ação contra essa pseudo-historiadora que depõe contra o movimento LGBT. Isso daí é esse tipo de coisa, isso que eu não consigo entender. O que passa pela cabeça dessa pessoa? Eu concordo inteiramente com o que foi divulgado no canal do antagonista. Tá? Também vou botar o link aqui, no que foi divulgado pelo canal Band News, né, ali pelo Reinaldo de Azevedo. Eu sou contra alguns posicionamentos dele e do próprio pessoal do antagonista sobre algumas questões, sobre política externa e tal. Para mim, eles não entendem certas coisas, mas, de modo geral, eu concordo inteiramente com eles sobre essa questão do que aconteceu lá na Universidade Federal de Minas Gerais, perdão, a Universidade Federal do Maranhão. É algo abjeto, não pode acontecer de novo, e a gente viu o que aconteceu tempos atrás, né, como eu citei, sobre uma oficina sobre Siririca, aqui na Universidade Federal do Amapá, sobre aquela performance dos macaquinhos, onde atores ficavam fuçando a região anal de outros, assim, com uma plateia. Ou então o que aconteceu no MAN, em São Paulo, no museu em São Paulo, na qual crianças ficavam interagindo com uma forma de adultos nus, Museu de Arte Moderna. Isso não é arte. Isso não é arte, simplesmente não é arte, né? O identitarismo, ele é uma coisa que eu tenho dito sempre, ultimamente, nesses últimos 5, 6, 7 anos. O identitarismo, ele é uma doença autoimune da sociedade contemporânea, da sociedade ocidental contemporânea. Fazem movimentos se dizendo que estão fazendo o bem da sociedade, quando, pelo contrário, estão fazendo cada absurdos e absurdos. Nós vimos recentemente o que aconteceu, por exemplo, nas Olimpíadas, né? Todo aquele bafafá, e algumas dessas pessoas ficam apenas passando uma situação, não, aquilo é só provocação, não, isso é algo abjeto, não é preciso acontecer, não é possível acontecer. A sociedade ela precisa se posicionar contra isso, e deixamos o puritanismo de lado, mas aqui não é questão de puritanismo e nem de conservadorismo, nem nada, é apenas questão racional. Apenas uma questão racional. A ciência foi deixada de lado com esses movimentos identitários. O identitarismo, ele é de pessoas que são ignorantes. E pior não é isso, que passaram por grupos universitários que autorizam esse tipo de coisa. Esse pessoal perdeu noção, simplesmente está jogando no lixo tudo que foi construído pela humanidade até aqui, tudo que foi construído. Nós saímos daquele período de crenças, apenas crenças mitológicas, crenças bíblicas, crenças, sei lá, esse tipo de coisa, para trazer para a racionalidade
e aí, de repente, isso é tudo jogado do lado por conta de pseudos apoios, pseudo integração social, e deixar que essas pessoas façam o que bem entender, apenas por sororidade ou por manipulação de massa eleitoral. É um absurdo, nós precisamos fazer alguma coisa. Bom, até mais, fiquem bem e tudo de bom. Até mais, até o próximo vídeo.